Enem, Enem, Enem. Me respeita, Enem. Para de ficar criando caso, Enem. Pelo amor de Deus, gente. Olha só, vamos falar de polêmica no Enem, né? Pra quê? Me responde, pra que uma questão dessa aqui na prova? É uma questão, gente, que é tipo aquela coisa, você tá olhando de um lado, você vê 6, tá olhando do outro lado, você vê 9? Ou aquela questão do vestido, né? Vocês lembram de um vestido que deu uma polêmica há anos atrás no Brasil? Umas pessoas enxergam azul, outras pessoas enxergam amarelo. Outra coisa, você vê um touro mecânico, e aí você vê um touro mexendo no motor de um carro, ou um touro mecânico de parque de diversão. Essa questão é isso, mano. Ela é uma questão que ela dá margem a duas interpretações. Não adianta, gente, falar que não dá, não. Eu conversei com alguns professores, eu conversei com gente de todas as tribos, do time 9, do time 15. As pessoas, elas têm armas para defender os dois lados. Se você tem argumentos para defender dois lados, é porque a questão tem algo de errado com ela. Eu vou defender meu lado até a morte, tá bom, Enem? Eu não me rendo, não renunciarei. Ok? A minha opinião do time 15. Vamos lá ler o problema e eu vou falar para vocês por que eu sou time 15 até a morte. Olha só. Um Lava Rápido oferece dois tipos de lavagem de veículos. Lavagem simples ao preço de R$ 20 e lavagem completa ao preço de 35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários e não ter prejuízo, o Lava Rápido, toda hora eu falo lavatório, o Lava Rápido deve, olha essa palavra, deve, ele é obrigado a ter uma receita de pelo menos, outra enfática, de no mínimo, você tem que ter R$ 300. Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o Lava Rápido deve efetuar é. Eu sei, amiguinhos da Rede Globo, que todo mundo pensou, né? Obviamente, foi o meu raciocínio primário também. Eu pensei nisso aqui na hora. Coloquei 9. Só que aí eu falei assim: é óbvio que não é isso, né, amigos? É óbvio que eu tenho que pensar um pouco mais. E aí, quando você faz essa continha aqui, ó, que não é o caso, né? 8,5 vai dar 9, que dá R$ 315. Esse seria o menor número de lavagens. O problema é que o texto enche uma linguiça que te dá uma dupla interpretação de você pensar assim, opa, 9 é o melhor dos mundos. Mas eu leio o texto assim, ó, para cobrir as despesas com produtos e funcionários e não ter prejuízo de jeito nenhum. Porque se eu tiver prejuízo, eu vou morrer, certo? Sendo dramática. Eu fui dramática no texto, eu vou falar. Olha, eu garanto pela minha vida, eu coloco a minha cabeça na guilhotina, cara, que eu vou te dar o menor número que não vai ter prejuízo. Porque na minha leitura, é isso que o texto está pedindo. Para não ter prejuízo. Olha aqui. Para não ter prejuízo, ou seja, de jeito nenhum, nunca na vida do Brasil. Ou, né, uma outra palavra aqui que ficaria legal, ó. Eu fui séria, mano. Eu falei, vou jogar coeficientes de segurança. Afinal de contas, amigos, R$ 300, se você pensar na pior das hipóteses, dá 15. Como que o Enem coloca duas alternativas nesse negócio aqui? Para início de conversa, tá? Isso aqui, gente, ele é um sistema de equação de duas incógnitas e é indeterminado. Porque você fala assim, ó, eu tenho 35, vou pôr aqui da cara, mais R$ 20 da barata, e tem que dar R$ 300. Então, isso aqui é um sistema de equação que não dá para você resolver, porque você tem duas incógnitas, você tem o x e o y e só tem uma equação. Aí ele fala o menor número de lavagens para que você não tenha prejuízo, certo? Aí você vai pensar assim, eu vou falar que é 9 esse número? Eu vou garantir que todo mundo lá vai comprar do negócio mais caro? Ou eu vou ser uma pessoa conservadora e vou falar, não, esse número 15 ele é o menor que garante. Então, brincadeiras à parte, né? Que eu sou uma pessoa dramática, meu ascendente é em câncer, mas olha só, brincadeiras à parte aqui, eu li a questão com essa seriedade. É um número que garante ou não prejuízo. O 9, ele é facilmente refutável. Você dá um contra-exemplo e você prova que 9 não é o menor número, tá bom? Porque se você fizer 7 de 35... mais 2 de 20, você já levou prejuízo. Então, 9, ele não te garante nada, ele te garante só no melhor dos mundos, né? E aí, por esse motivo, causa, razão ou circunstância, eu coloquei 15 e eu não aceito 9, porque eu acho que o enunciado, ele não te dá essa margem de você arriscar seu pescoço para falar que pode ser todas de 35. Entenderam? Senão, para que ele pôs essa treta aqui de 20? Então, é isso que eu quero que vocês raciocinem. A questão, ela é maldosa. Entendeu? Ela é uma questão que ela veio ali para falar assim, a bola é minha. Se você pode matar ou morrer por qualquer uma dessas duas afirmativas aqui, ou 9 ou 15, que você pode ser considerado certo ou errado. Então, assim, ela é uma coisa que não tem uma solução só.
certo? E tipo assim, matemática deveria ter uma única solução. Então, a minha crítica maior aqui nem é quem acha que é 9 ou quem acha que é 15. É que eu acho que não tem necessidade de você fazer esse tipo de questão numa prova do Enem, certo? Porque o Enem, ele exige na sua redação que você seja coeso e que você não aplique ambiguidade. E aqui ele quis aplicar uma ambiguidade justamente para falar assim, a bola é minha, eu escolho o que eu quiser. Tipo, o cara jogou um dado, se der número par é 9, se der ímpar é 15. Foi tipo isso, na minha opinião. Ele vai defender o que ele quiser aqui, entenderam? Então, por esse motivo, eu achei essa questão polêmica, ridícula, podre. Eu fiz a prova e pensei nessa questão e falei assim... depravado seja aquele que inventou um texto tão mal escrito, né? E olha para vocês verem, um textinho, né? A questão, pouca coisa escrita e dúbia. Eu sei que vai vir gente aqui, inclusive eu encorajo vocês a darem a sua opinião e defenderem elas aqui nos comentários. Eu sei que vai ter gente aqui que vai falar que é 9 e eu concordo plenamente. Seria 9, mas aqui, para mim, o texto deixa implícito que tem que ser um número que garante R$300. É essa a minha questão. É implícito, não está escrito, mas está implícito pela interpretação de texto, tá bom? Se você, o Enem, ele é uma prova assim, ele te dá um textão para você se imaginar na situação. É para isso que o Enem dá textão, porque senão o Enem simplesmente te daria essa equação aqui, ó, 20 da barata mais 35 da cara é igual a R$300, certo? Qual que é o valor mínimo de C para isso aqui dar 300? Isso aqui, gente... Isso que eu falei para vocês, linguagem matemática pura, equação, tudo bem. Agora, você dá um contexto e não querer que a pessoa raciocina no contexto, eu não admito. Eu acho podre, eu achei muito errada essa questão, ter essas duas alternativas aqui, porque, na verdade, a solução aqui é um intervalo que varia de 9 até 15, né? Não é um número só que satisfaz esse problema, justamente por causa disso, porque é um sistema de equação que tem duas incógnitas, né? Então, assim... eu concordo com as pessoas que falam que é 9. Eu tô dividida, né? Sou pisciana, entendeu? Mas se eu tivesse que dar a minha vida, se fosse o meu lavar rápido, eu ia falar que era 15. E você, se fosse o seu lavar rápido, se eu se garante, se fosse o seu pescoço, você ia pôr 9 ou 15 nessa questão? Pensa desse jeito, que aí você pensa um pouco melhor, entendeu? Seja um pouco mais dramático, que o negócio flui. Agora eu vou deixar aqui também a opinião de outro professor. Nós não conversamos sobre a questão, tá? Ele, tipo assim, depois ele eu só falei a minha opinião, mas a gente não debateu. Ele deu a opinião dele com outros argumentos. Então vejam aqui para vocês verem, né? Assiste esse vídeo em 2 vezes de velocidade. É o que eu aconselho vocês. A questão 173 é uma questão com treta, né? É uma questão polêmica. Olha só, essa prova aqui, nós fizemos a resolução juntos, eu e a professora Jéssica. A gente resolveu a prova inteira, analisamos essa questão aqui, dividimos as questões, cada um fez a metade da prova. Agora, essa questão aqui é dela, mas eu vou comentar, tá? Porque a resposta que eu encontrei é a resposta dela também. Todo mundo tá achando 9, nós achamos 15. Olha a pergunta que ele faz aqui. Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o lava-rápido deve efetuar é... Você sabe que a língua portuguesa não é perfeita para representar situações matemáticas, né? Então tem coisa que fica mal explicada. Isso aqui para mim tá mal explicado. Porque olha só, ele, para não ter prejuízo, no fim das contas o que ele precisa é isso aqui, ó. Ele precisa de R$300, ó. Para não ter prejuízo, o Lava Rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$300. Essa é a regra, é o dinheiro. Tem que ser R$300 de faturamento. Agora, aqui, ele está fazendo uma pergunta que não é sobre dinheiro, é sobre número de lavagens. Olha só, número de lavagens não vale um tostão furado. Meu amigo, você vai ficar aqui nesse lava-jato, pode ficar sossegado, porque você vai ter 9 lavagens todos os dias. Você está salvo, você vai ganhar um bom dinheiro, sempre com 9 lavagens. Essas 9 lavagens vão resolver o seu problema. Olha só, nada disso, 9 lavagens podem ser as lavagens de 20. E 9 vezes 20 dá 180, não vai chegar a isso aqui. Olha como ele faz a pergunta.
Essa mesma pergunta, você podia falar ela de duas formas. Você podia falar ela desse jeito e do jeito invertido. São equivalentes, é a linguagem do mestre Yoda, né? É o hipérbato. Olha aqui, para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o lava-rápido deve efetuar é, vou falar trocando a ordem, o menor número de lavagens diárias que o lava-rápido deve efetuar para não ter prejuízo é... Tá vendo? O que ele está perguntando aqui é número de lavagens. E essa história de faturamento é uma consequência do número de lavagens. Se ele falasse assim, sabendo-se que o lava-rápido não teve prejuízo, qual será o menor número possível de lavagens que ele realizou? Ele estaria dando essa informação, mas essa informação não tem. Você não tem informação de dinheiro aqui nessa frase, você só tem informação de número de lavagens. E número de lavagens é a única coisa que você pode contar, é a única coisa que você pode garantir, exigir, tá? Se você exigir, basta que me dê 9 lavagens. Não, isso não vai resolver o teu problema. 9 lavagens não vão resolver o teu problema. O que resolve o seu problema é R$300. Eu tô falando pelo jeito que a frase está construída, tem duas interpretações. Uma é tão boa quanto a outra. Então, para mim, a rigor, isso aqui devia ser anulado porque a frase está ambígua. Então, o número de lavagem depende. Se você tiver 9 lavagens de 35, isso vai dar 315, ótimo. Agora, se você tiver 9 lavagens de 20, isso vai dar 180. Então, falar em 9 lavagens não resolve o problema, porque só com esse número de lavagens, você não tem garantia se você vai conseguir chegar a R$300. Esse cálculo que foi feito, que todo mundo fez aí, que deu 9, ele usou o fato de que conseguiu chegar a 300. Tirou isso de onde? Aqui na frase ele não falou. Ele falou que precisa isso. Mas aqui nessa frase ele não está dizendo que conseguiu 300. Você está supondo que ele conseguiu 300 e é uma suposição errada. Então, se você não tem como garantir que tipo de lavagem foi e tem que dar um número, então eu vou dar esse número aqui, 15. Porque se o número de lavagem for 15, se eu pegar o pior caso, a lavagem mais barata, 9 vezes 20, vai resolver teu problema, vai dar R$300. Então, falar em 9 lavagens não resolve o seu problema. Você não pode garantir com certeza que vão ser lavagens, todas elas, de 35. Agora, se você falar, eu quero que tenha 15 lavagens, esse é o meu mínimo. 15 lavagens você está garantido. Pode vir lavagem de qualquer preço que você vai conseguir passar de R$300. Então, nesse aspecto, que é o raciocínio, a interpretação que a gente colocou aqui, a resposta seria essa aqui. 15 lavagens, tá? Quem achou ser, tudo bem, tá certo. É uma outra interpretação também. Mas você tá usando uma suposição aqui que você não pode tirar dessa frase. Você não pode, dessa frase, dizer, garantir que conseguiu R$300. Os R$300 tem que ser uma consequência do número de lavagens, e não o contrário, e não a causa. Certo? Então, o gabarito oficial aqui, extraoficial, né, do canal Adiciona e Matemática para Vencer é esse aqui. Letra D de Delta.